Quem fez o religioso? Como surgiu ele no cenário do mundo? Qual foi e qual era a religião dos anjos? E qual era a religião do homem antes do pecado original? Com certeza, você não saberá responder essas perguntas, não é verdade? Mas a Bíblia mesmo responde. A Bíblia mesmo, ela se revela a si mesma. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, eu sou o presbítero Edmilson e esse é o nosso canal Espada Cortante. Já te convido agora a preparar esse copo com água e no final estaremos aqui fazendo aquela oração da fé, usando esse nosso ponto de contato que é essa água, para você receber o seu milagre em nome de Jesus. E a palavra de hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo de número 17. Deus então fala para o homem: de todas as árvores do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, o nosso Deus está mostrando aqui para o homem todas as árvores do jardim que ele havia feito, mas mostrou para o homem: essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Note bem, meus irmãos, que até então o homem, ele tinha o prazer, antes do pecado, de estar na presença do Senhor. Mas, depois do pecado, o homem então tinha necessidade de estar ausente do Senhor, indiferente aos interesses de Deus e seus projetos. Assim o homem foi separado da comunhão com Deus, e daí então surgiu a religião. Mas quem está em comunhão com Deus não precisa de religião, pois a religião, na verdade, ela te separa da verdadeira comunhão com Deus. No capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, aparece então a serpente conversando com a mulher, induzindo a mulher a comer do fruto proibido. No versículo 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e colheram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Veja bem, que o homem e a mulher então cozeram folha de figueira ali e fizeram para eles aventais, tapando somente as suas partes íntimas. Mas Deus não aceita isso. Deus então sacrifica um animal e faz veste para o homem, para cobrir todo o seu corpo, apontando para Jesus Cristo, que um dia, morrendo na cruz do Calvário, Jesus iria morrer sacrificado para poder cobrir todo o pecado do homem. E aqui, meus amados irmãos, no versículo 8: e ouviram então a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele então disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Quem mostrou para Adão que ele estava nu? Meus amados, Adão sempre esteve ali na presença de Deus. O Senhor Deus descia por ali entre as duas tardes. Deus conversava com o homem, com a sua mulher, e Deus sempre descia, era a comunhão do homem com Deus. Mas depois que o homem pecou, o homem vê então a necessidade de fugir, de se afastar da presença de Deus. Mas isso tudo só se tornou real depois que o homem cometeu esse pecado, que o homem desobedeceu a Deus. Também no livro de 1 Reis, no capítulo 18, me acompanhe na leitura, versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus: então invocai o nome do Senhor Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu dizendo: essa palavra é boa. Note bem, meus amigos, note bem, meus irmãos, que aqui Elias foi enviado por Deus, o profeta do concerto, para fazer um concerto com Israel. Israel estava dividido, cocheando entre dois pensamentos. E aqui Elias aparece dizendo para eles: vocês tomem uma decisão. Vão continuar sendo religiosos ou vão realmente ser cristãos? Ou realmente vão ter compromisso com Deus? Decidam hoje vocês. Então eles ali fizeram então um desafio. E ali Elias mandou que eles construíssem para eles um altar, e Elias construiria também para ele um altar. E Elias então disse:
coloque você o sacrifício, eu vou colocar o meu sacrifício diante do altar, mas não coloque fogo. Aquele que for Deus verdadeiramente vai responder por meio do fogo. Meus amados, Elias conhecia Deus, Elias tinha intimidade com Deus. Elias também sabia que Baal, o Deus que eles estavam ali divididos, servindo, não era nada. Então Elias falou: pode clamar Baal. E eles ficaram a manhã até a tarde toda clamando, Baal não respondia. Começaram a se cortar com facas, começaram a se cortar com lancetas, e ali começou a derramar em sangue para ver se Baal respondia. Meus amados, Elias então começa a brincar e zombar. Elias começa então a zombar dele, dizendo: olha, clame mais alto, talvez Baal pode estar ocupado, talvez o seu Deus possa ter feito uma viagem, ou está atendendo alguém. Elias sabia que Baal não respondia nada. Elias tinha certeza que o único Deus que ouve e responde é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias diz: agora espere um pouco, agora chegou a minha vez. Então Elias clama a Deus, fala com Deus: Senhor, tudo isso eu fiz segundo a tua palavra, agora, Senhor, mostra para ele que tu és Deus e que eu sou o teu servo. Meus amados, imediatamente desceu fogo do céu, queimou o holocausto, recebeu aquele sacrifício Deus, queimou as pedras, tudo que estava ali em volta, e todo mundo então ficou maravilhado. O povo era o povo de Deus, mas não conhecia Deus. Hoje tem muito nas igrejas hoje, muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas são pessoas religiosas, atendendo apenas ao seu instinto de religiosidade, e Deus não quer isso. Deus quer muito mais de nós. A Bíblia diz também em Atos, no capítulo 17, versículo de número 22, me acompanhe na leitura aí. O apóstolo Paulo estava ali em Atenas, e no versículo 22 diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Parecia uma palavra de exaltação para eles, né? Versículo 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, esse que vocês honrais sem conhecer, é esse que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Paulo está dizendo: olha, eu vejo que vocês são excepcionalmente religiosos, eu sei que vocês têm uma preocupação muito grande com religião, mas olha, eu vi também um altar escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês honram sem conhecer é o Deus que eu anuncio para vocês. Será que você, meu amigo, minha amiga, será que você conhece Deus plenamente? Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus quer que nós conheçamos Ele. Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Deus quer que nós conhecemos Ele. O conhecimento acerca de Deus é tudo. E aqui o apóstolo Paulo então mostra para os atenienses que eles eram pessoas religiosas, mas eles não conheciam Deus. Eles serviam ali a Deus da maneira deles, mas não o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Note bem, meus amados, quantas pessoas estão assim também hoje na presença de Deus? Há uma diferença visivelmente muito grande entre o religioso e o verdadeiro cristão. O religioso pensa que conhece o seu Deus, mas o verdadeiro cristão conhece o seu Deus e é conhecido dele, como nós vimos ali em 1 Reis 18, 24. Elias mostrou quem era verdadeiramente cristão e quem era religioso. E meus amados, a religião surgiu depois do pecado do homem, e ela é originada por Satanás, e a ciência não é autoridade para descortinar essa verdade, mas somente os verdadeiros embaixadores do reino de Deus, como diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. Ainda aqui em Mateus, capítulo de número 7, no seu versículo de número 21, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo que muitas pessoas farão grandes milagres, sinais, mas são pessoas que estavam somente na igreja atendendo o seu instinto religioso. Deus quer mais do que isso. Deus quer a nossa comunhão plena com Ele. Não seja simplesmente uma pessoa religiosa,
Não, seja um cristão verdadeiro, genuíno. Jesus Cristo que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Entre os que se dizem adoradores, Deus procura os verdadeiros. Você é um desses verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade? Em Romanos 9,6, o apóstolo Paulo diz que nem todos que são de Israel são israelitas. Em outras palavras, nem todos que estão ali são verdadeiros adoradores, nem todos que estão ali são salvos em Deus. Que você, meu querido, que você, minha querida, seja um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão, que se sacrifica pela vontade de Deus na sua vida. Por isso se cumpre a promessa de Jesus Cristo, em Mateus 11:25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Deus se revela aos pequeninos, Deus se revela aos humildes. Não é qualquer pessoa que vai ter esse conhecimento de Deus, é somente aquele que Deus escolher. E também Romanos 10:11 diz que ninguém que nele crê será confundido. Meus amados, a Bíblia diz que Saul foi o rei de Israel, mas era um rei religioso. Logo, Saul fazendo uma guerra contra os amalequitas, Saul então atendeu o desejo e a vontade do povo e trouxe vários animais para sacrificar a Deus. Então, quando ele chega, Samuel então cobra dele o cumprimento da palavra. E ele, como religioso, diz: não, eu cumpri a palavra de Deus, só que eu trouxe alguns animais bonitos para poder oferecer a Deus. Então Samuel fica indignado. E Samuel então diz para ele: tem Deus tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que em se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. O religioso se contenta com sacrifícios, o religioso se contenta em oferecer sacrifícios a Deus, mas o cristão, a preocupação dele é obedecer ao Pai, é fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Enfim, ninguém que nele crê vai ser confundido. Então, me resta dizer que o Pai tem interesse em se revelar aos seus filhos para resgatá-los, assim como a natureza nos ensina. Os pintainhos só encontrarão a sua mãe se essa mãe se revelar a eles. Por isso Jesus Cristo falou que ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser se revelar. Mateus 11:25, Jesus Cristo falou tudo. Ele se revela a nós. Agora cabe você ser cristão. É difícil, é com dificuldade que o justo ele se salva. Religião, você escolhe uma, mas o cristão autêntico, ele é escolhido por Jesus Cristo. João, capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. E vos designei que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Cristo está falando que o cristão, ele é escolhido. Cristo está dizendo que religião você escolhe. Que você, meu querido, seja um escolhido de Deus. Não escolha religião, escolha comunhão com Deus. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe sua vida, que a sua mente possa estar sendo aberta neste momento, e que você deixe esse espírito de religião que foi originada lá no Jardim do Éden por Satanás, e tenha plena comunhão com Deus. Por isso que Cristo ele veio. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, existiam várias religiões. Para que Cristo veio então, se a religião salva? Cristo veio para combater o espírito de religiosidade que estava nos fariseus, saduceus. Cristo veio combatendo a religião e trazendo o verdadeiro cristianismo. Os religiosos perseguiram a Cristo Jesus, assim como Caim perseguiu Abel, assim como Esaú perseguiu Jacó, assim também hoje os religiosos também perseguem o cristão. Que Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra, medite em tudo que foi lido aqui, e que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Agora, meu amigo, pegue o seu copo com água e ore comigo. Altíssimo Deus e poderoso Pai,
nesse momento de oração. Nós oramos agora, meu Pai, e quero te apresentar esse meu amigo, essa minha amiga que acessou esse nosso canal neste momento. Eu sei que o Senhor esperou até agora para que ele tivesse acesso, para que fosse abençoado agora através desse momento de oração. Meu Deus, e desde já, Senhor, eu quero comprar a briga desse meu amigo, dessa minha amiga, não aceitando mais a condição que ele tem vivido, essa vida de sofrimento, meu Deus, mas não aceitando que ele continue desta maneira. Eu abençoo esse meu amigo, essa minha amiga agora, meu Pai, determinando a bênção na vida dele, na vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós consagramos essa água agora, Senhor, que foi fluidificada pela Tua Palavra, e determinamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Beba da sua água agora, meu amigo. Que Deus te abençoe grandemente. Fique atento à palavra de Deus. Deus quer resgatar você do espírito de religião. E meus amigos, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, tornando-se assim um só corpo com Ele através de uma igreja evangélica pentecostal, conforme disse Jesus em Mateus 28, versículo 19 e 20. E meus amigos, nós não podemos viver fora das organizações, nela nós nascemos, vivemos e morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja cristã, ou seja, não a nominalmente cristã, nem a nominalmente cristã, mas a verdadeira igreja de Deus, ela também é uma embaixada com seus embaixadores. E eles te receberão e darão legalidade ao seu ato de fé diante de Deus e no reino de Deus. E escreverão o seu nome através desses embaixadores no livro da vida. As autoridades deste mundo, elas não podem fazer isso, mas os embaixadores sim. Por isso, procure a igreja de Deus e congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela. E siga as instruções de Deus que Ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, 16. Hoje você tem a oportunidade de decidir: religioso ou cristão? Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.